Beleza? Eclesiastes 7, do 13 ao 18. Olha lá. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ambos os extremos. É isso. Queridos, eu e você, nós vivemos numa época da história em que o sofrimento ele é visto como algo extremamente ruim. Na verdade, nunca antes na história da humanidade, já ouviu essa expressão? Nunca antes na história da humanidade se evitou tanto o sofrimento e se buscou tanto uma vida tranquila, uma vida sob controle, uma vida, entre aspas, feliz. De fato, se a gente perguntar para as pessoas, o que elas querem, ou atrás do que elas estão correndo, eu diria que a esmagadora maioria das respostas vai estar ligada à busca pela felicidade, ou pela tranquilidade, ou pelo controle. De uma forma ou de outra, as respostas vão estar em oposição ao sofrimento. As respostas iriam mostrar que de tudo que se pode evitar, a cultura ao nosso redor, ela busca ao máximo evitar o sofrimento. Você sabe quais são os dois gêneros musicais que mais vendem no Brasil? Os dois gêneros musicais que mais vendem no Brasil? Sertanejo universitário e funk. Eu confesso que eu não sou especialista em nenhum dos dois, mas o funk eu me recuso a considerar como estilo musical. Então deixa eu falar sobre o sertanejo universitário. Sabe qual que é a diferença básica entre o sertanejo universitário e o sertanejo raiz? Calma. Nós estamos estudando Eclesiastes, tá bom? Calma, tenha paciência. Tem sentido o que eu vou falar. Sabe qual que é a diferença entre o sertanejo universitário e o sertanejo raiz? É que o sertanejo raiz fala sobre sofrimento. E o sertanejo universitário é o outro lado da vida. É uma vida em que não tem sofrimento. O sertanejo raiz é a sofrência, né, que a Priscila colocou aí. O sertanejo raiz, o cara tá trancado no quarto, no apartamento, não é? Eu aqui trancado nesse apartamento. Ele tá trancado no apartamento, desejando a mulher que ele perdeu e amargando essa desilusão, não é? Já o universitário é o sertanejo universitário é o cara do Camaro amarelo que deu uma fugidinha, encontrou com a mulher do cara que tá lá no apartamento e lá na praia o santo deles bateu e tudo é festa. A música do sertanejo universitário não tem drama, não tem sofrimento, não é? E por que o sertanejo universitário é o maior mercado musical dos dias de hoje? Porque esse anseio por uma vida em que tudo sempre dá certo, em que não tem sofrimento, em que as coisas funcionam com perfeição, esse sentimento encontra eco no coração humano. Encontra eco no coração de todos nós. Quem que não quer isso? Quem não quer um carrão, uma esposa linda que faz tudo o que você quer, um marido que te trata como princesa, uma vida sem sofrimento? Quem não quer isso? Todos nós queremos isso. Eu e você, nós vivemos no período da história que mais rejeita o sofrimento e que mais se esforça para excluir
todo e qualquer tipo de sofrimento das nossas vidas. A gente faz isso, os pais fazem isso com os filhos. A gente tenta criar nossos filhos numa bolha em que eles estão hermeticamente protegidos de todo e qualquer tipo de sofrimento. Por quê? Porque nós não queremos que eles passem pelo que nós passamos. E nós não os preparamos para a vida, porque eles estão blindados de todo e qualquer sofrimento. Eles estão blindados de toda e qualquer dificuldade da vida. Jovens em busca de emprego querem um emprego dos sonhos, onde não existam dificuldades, onde não exista coisas difíceis acontecendo. Agora você conversa com o teu avô, não precisa nem ir muito longe, mas conversa com o teu avô. Pergunta para ele sobre o emprego dele. Provavelmente o cara acordava às 5 da manhã, ia para a roça, ficava o dia inteiro na roça. Voltava tarde da noite, cansado, e ia cuidar das coisas de casa. Não é? Mas hoje em dia não, hoje em dia o jovem quer uma vida Nutelinha, né? Ele não quer um emprego onde ele seja cobrado, ele não pode ser cobrado, não é? Ele não pode ter um patrão que pegue no pé dele, ele não pode ter um patrão que exija, senão ele espana, não é? Jovens procurando uma namorada, o cara não quer uma namorada, o cara quer um troféu para ele exibir, não é? Ele não quer uma mulher a quem ele possa amar, servir sacrificialmente. Ele quer um troféu para exibir, não é? Você pega jovens recém-casados, como é difícil lidar com jovens recém-casados hoje em dia, porque eles casaram acreditando que o casamento ia fazer deles felizes e que o propósito da vida do cônjuge deles era fazer tudo o que ele precisasse para que ele fosse feliz, não é? É assim, não é? As pessoas cada vez mais não sabem lidar com o sofrimento. Elas não sabem lidar com qualquer coisa que não seja do jeito que eles querem, não é? Do jeito que eles acham que deve ser. Por quê? Porque elas foram treinadas a pensar no sofrimento como um incidente absolutamente anormal, que quando acontece na nossa vida, a gente tem que fazer de tudo para sufocar e eliminar a qualquer custo. Se tem sofrimento, eu tenho que dar um jeito de acabar com isso o quanto antes, porque eu existo para ser feliz. E o sofrimento vai ser um empecilho nessa minha proposta de vida, não é? Veja, isso é muito diferente de como nossos pais, nossos avós pensavam sobre o sofrimento. A tendência dos nossos pais e nossos avós era pensar no sofrimento de uma forma muito mais moralista, não é? Muito mais religiosa, muito mais aquela ideia de eu estou sofrendo porque eu devo ter feito alguma coisa de errado, não é? Talvez aqueles que são mais velhos aqui ainda cultivem essa outra tendência natural de se ver o sofrimento, que é enxergar o sofrimento não como um incidente a ser evitado e eliminado a qualquer custo, mas a ver o sofrimento como uma punição de algum mal cometido, não é? Aquela ideia do eu devo ter tacado pedra na cruz, né? Essa era a visão natural de uma sociedade onde a religiosidade tinha uma influência muito maior, não é? Os tempos mudaram, a geração atual já não vê o sofrimento como consequência de algo errado que ele cometeu, mas sim como um incidente que precisa ser evitado ao máximo. É algo anormal na vida. A vida dele deve ser só flores. Quando tem espinhos, tem algo errado, está normal, não é? Tudo isso para chegarmos no texto de hoje, um texto que começa dizendo: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? O texto já começa dizendo que Deus fez com que algumas coisas fossem tortas. Nós vivemos num mundo caído, um mundo que sofre as consequências do pecado do primeiro homem e que por isso foi amaldiçoado por Deus. Isso nos leva de volta ao Jardim do Éden, onde Deus disse lá em Gênesis 3, versículo 17, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Queridos, presta atenção. Se você
Se você, se você fez uma resolução de ano novo, de ler a Bíblia inteira durante o ano, e você conseguiu se manter fiel a essa resolução de ano novo por 3 dias talvez, e conseguiu chegar em Gênesis 3, se você foi perseverante o suficiente para chegar no 3º capítulo da Bíblia, você já sabe de onde vem o sofrimento e qual a origem do sofrimento nessa vida. Hey Clara, good to see you here. Good to see you here. Hope you're doing well. Minha amiga Clara Brown, muito bom tê-la aqui. Presta atenção no que o versículo 13 de Eclesiastes 7 diz. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Ele traz aqui uma pergunta. E eu quero que você guarde essa pergunta com você. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Guarda essa pergunta com você. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Esse primeiro versículo já nos mostra que existem coisas nesse mundo que estão tortas e que elas foram feitas tortas por Deus. Deus as fez serem tortas à luz dessa realidade de que Deus fez algumas coisas serem tortas. Salomão nos traz algumas instruções. A primeira está no versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Aproveite-os bem. Aqui no versículo 14 tem 2 instruções. A primeira é para os dias bons. Quando esse for o caso, o que nós devemos fazer? Devemos aproveitar bem esses dias. Devemos aproveitar bem esses dias. Devemos desfrutar de forma plena de todo o bem que Deus traz diante de nós. Ainda existe uma cultura no meio evangélico que vê a diversão e o prazer como sendo essencialmente ruins. Não é? Ainda existe uma cultura que os estudiosos chamam de ascetismo, que está muito impregnada ainda no meio evangélico, especialmente no meio evangélico como um todo. Não é? No meio evangélico como um todo. E essa cultura, ela não consegue celebrar as boas dádivas de Deus que Deus tem nos dado. Não caia no erro. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro. Essa ideia de que quanto mais difícil, quanto mais custoso, quanto mais sisudo, mais divino, mais piedoso. Isso está equivocado. Isso está equivocado. Isso está equivocado. O autor de Eclesiastes está tentando mostrar para a gente que as coisas desta vida nos foram dadas por Deus para que nós desfrutemos delas. E desfrutemos bem. Ou seja, quando você tiver emprego, quando você tiver saúde, quando você tiver comida, bebida, amigos, música, desfrute de tudo isso. E desfrute bem. Desfrute bem. Celebre as boas dádivas que Deus tem te dado. Não caia no erro de adorar esses presentes, mas desfrute deles. Desfrute dos presentes que Deus tem te dado. Quem aqui já deu um presente a esse alguém e esse alguém não gostou do presente que você deu? Minha experiência com meu filho Pedro nessa área de presentes, ela é bem extremada. De vez em quando a gente compra alguma coisa para ele, alguma coisa que a gente acha que ele vai amar e ele nem liga, ele não gosta, ele não tá nem aí. Isso aconteceu recentemente. Sábado passado eu fui numa loja de instrumentos musicais em Goiânia comprar uns negócios aqui para a igreja. E aí meu filho tem um cavaquinho que a avó dele deu para ele, que ele usa como se fosse um violão. Ele gosta de ficar assistindo o Projeto Sola no YouTube, na televisão e tocando, né, na cabeça dele, tocando as músicas. E aí só que o cavaquinho não tem correia, não tem uma correia para prender, não é? E ele tinha me falado que ele queria uma correia e não sei o quê. E eu fui numa loja de instrumentos musicais e quando eu estava lá eu pensei, vou levar uma correia para o Pedro.
comprei uma correia, comprei o gancho para parafusar no cavaquinho. Cheguei em casa, montei, coloquei os ganchos, coloquei a correia para ele, dei para ele, coloquei nele e ele começou a chorar. Não quero essa correia. Difícil, é horrível. Você compra com alegria, você leva aquilo com alegria para o seu filho, você acha que ele vai amar aquilo ali que você está dando para ele e ele rejeita. Isso é terrível. Já aconteceu com você? Você dá uma coisa para a pessoa desvaloriza, a pessoa não está nem aí para o que você deu para ela, não é? É horrível. Por outro lado, outro dia eu estava mexendo em umas coisas que eu tinha lá em casa, conversando com a minha filha sobre umas coisas, ensinando para ela algumas questões, e no meio das coisas que eu estava mostrando para ela tinha um bottom de um tubarão, que eu nem sei de onde veio esse bottom de tubarão. Eu sei que eu tenho esse bottom de tubarão guardado nessas minhas coisas antigas há muito tempo, mas eu nem sei de onde veio, onde eu comprei, se alguém me deu, eu não sei. Eu sei que eu tenho esse bottom de tubarão lá. E aí eu tava lá mostrando umas coisas para minha filha e o meu filho veio e o meu filho veio e quis ver e olhou e viu esse bottom de tubarão ali. E aí ele falou assim: "O que é isso aqui, papai?" E aí mostrei para ele que era um bottom de tubarão, tal, de colocar na roupa, tal. E ele falou: "Você pode me dar?" Eu falei: posso te dar, é teu." E o bottom de tubarão virou a maior alegria do Pedro. E o Pedro passou a andar com o bottom de tubarão para tudo quanto é lado, e o bottom de tubarão, e ele segurando o bottom de tubarão, e o tempo inteiro com o bottom de tubarão na mão. Aí perdia o bottom de tubarão em algum lugar porque ele deixava cair, e aí ele chorava porque o bottom de tubarão caiu da mão dele e tudo mais, e porque ele amou o bottom de tubarão. Uma coisa simples, uma coisa que nem planejei, nem nada, mas ele amou aquilo lá, e ele ficou super feliz com o bottom de tubarão, não é? Super feliz com o bottom de tubarão. É a mesma coisa com Deus, queridos, é a mesma coisa com Deus. Ele nos deu tudo o que nós temos, tudo. Ele nos deu a comida, o paladar, a bebida, os amigos para desfrutar, roupas para vestir, tudo que existe. A paisagem, os pássaros, a lua, as árvores, os peixes para a gente pescar, a vaca para a gente matar e comer e fazer um churrasco de picanha, as galinhas para nos dar os ovos. Ele fez tudo para nosso desfrute, são presentes de Deus para o ser humano. E quando a gente rejeita essas coisas, a gente está agindo como o meu filho. A gente está agindo como o meu filho quando ganha um presente e despreza, não é? Quando ganha um presente e despreza. Ele nos deu tudo o que nós temos. E alguns de nós não desfruta, não curte, não aproveita o que Deus tem nos dado. Outros caem no outro extremo e pensam que o presente que Deus nos deu é onde nós vamos encontrar a alegria verdadeira, a alegria eterna. E a gente acaba transformando as dádivas de Deus em falsos deuses. E aí a gente estraga tudo. E sempre ficamos insatisfeitos e decepcionados, porque as dádivas de Deus são excelentes dádivas, mas são péssimos deuses. Sempre nos frustram como deuses. Mas a gente não pode evitar o erro da idolatria caindo no erro da chatice, não é? A gente não pode evitar o erro da idolatria caindo no erro da chatice. O erro de achar que todo prazer é pecado, de que tudo de bom é ruim, não é? Essa não é a nossa teologia. A nossa teologia não diz que a matéria ela é má. Não. A nossa teologia diz que Deus criou todas as coisas. E ele viu que tudo que ele criou era muito bom. Então ele nos deu tudo o que ele criou para que nós dominássemos a criação e a usássemos para o nosso bem e para a glória dele. Usássemos para o nosso bem e para a glória dele. Para isso. Foi para isso que Deus criou tudo que existe.
Mas existe uma segunda ordem no versículo 14. Existe uma segunda ordem no versículo 14. Primeiro ele diz, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas depois ele diz assim, mas quando forem ruins, considere. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Se Deus só é Deus, queridos, quando as coisas acontecem do jeito que você quer, se Deus só é Deus quando não existem dias ruins na sua vida, se Deus só é Deus quando as coisas acontecem como você planejou, então Deus não é o seu Deus. Você é o seu próprio Deus. E você está querendo usar Deus como gênio da lâmpada. Deixa eu te contar uma coisa, ele não aceita ser usado. Ele não aceita ser usado. Se você acha que Deus só é Deus na sua vida quando tudo acontece do jeito que você quer, você é o seu próprio Deus. Você é o seu próprio Deus. Se você é incapaz de confiar num Deus que faz coisas que você não entende, então você tem sido o seu próprio Deus. Você tem sido o seu próprio Deus. Lembra de Jó? Lembra de Jó falando com a esposa dele? Ele fala para a esposa dele, não seja insensata. Nós vamos aceitar os dias bons das mãos de Deus, mas não vamos aceitar os dias maus? Pense sobre isso, pense sobre isso. Mas o texto continua e no verso 15 ele diz, nesta vida sem sentido já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve a vida longa apesar da sua impiedade. E aí ele fala uma coisa no verso 16 que parece muito estranha. Muito estranho. Ele diz assim, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? O que ele está querendo dizer com isso? Não seja demasiadamente justo, nem excessivamente sábio. Não é? A Priscila lembrou dessa música. Muito boa a música. Muito boa. Lembro do quarteto do PV4, né? O PV4 cantando. Aliás, Fabiola Chaves podia entrar e cantar essa música pra gente hoje, né? Sim, só uma ideia. Mas beleza. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com não seja demasiadamente justo, nem excessivamente sábio? No verso 15 a gente tem a resposta para isso. Porque no verso 15 ele diz, nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça. Apesar da sua justiça. Lembra que no Antigo Testamento existem promessas de Deus de vida longa aos justos, né? De vida longa aos justos. E aí ele está falando, olha, eu já vi justos morrerem apesar da sua justiça. E aí ele está dizendo, olha, não seja demasiadamente justo. E é interessante que no versículo 15 ele fala que o justo morreu apesar da sua justiça. Uma justiça própria. Uma justiça própria. Uma justiça dele. Uma justiça dele. Ou seja, o que ele está querendo dizer é não tente ser justo. Não tente ser justo para forçar Deus a te dar uma vida longa. Essa é a ideia aqui. Essa é a ideia aqui. Não tente ser justo para forçar Deus a te dar uma vida longa. Essa é a ideia. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que se elas obedecerem, elas estão meio que forçando a Deus a dar uma vida longa para elas. Elas fazem esse jogo com Deus. Elas fazem esse jogo. A Gabi está falando aí, ó, cuidado para não se tornar legalista. Achar que Deus vai ter alguma obrigação com você por causa da sua obediência. Cuidado com isso. Cuidado com isso. No verso 17 ele vai para o contrário. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? O que ele está falando? Algumas pessoas olham para justos que morrem cedo, e falam, quer saber de uma coisa? O negócio é curtir a vida doidado. O negócio é curtir a vida doidado. O negócio é viver a vida, curtir a vida e enfiar o pé na jaca, porque esse negócio de ser justo não leva a lugar nenhum. Olha fulano de tal, fez tudo certinho e acabou morrendo. Fez tudo certinho e acabou morrendo. Não é? E aí enfia o pé na jaca. O autor de Eclesiastes está falando, não faça isso. Isso vai fazer com que você morra antes do tempo. E aí no verso 18 ele termina,
é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Ou seja, o que é uma coisa? Uma coisa é não ser demasiadamente justo e sábio aos seus próprios olhos, né? Sua justiça, e não ser o cara que vai enfiar o pé na jaca, ok? É bom ter uma coisa e não abrir mão da outra. Por quê? E aí ele dá o segredo. Pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Quem teme a Deus não vai nem tentar ter uma justiça própria que pensa que pode obrigar a Deus a fazer as coisas acontecerem do seu jeito, a te dar uma vida longa. E quem teme a Deus não vai enfiar o pé na jaca porque quer viver para a glória de Deus, quer viver obedecendo a Deus. E não vai nem buscar a sua própria justiça e nem enfiar o pé na jaca e viver uma vida de impiedade. Vai viver uma vida que quer glorificar a Deus, para a glória de Deus, sem achar que isso obriga a Deus a fazer absolutamente nada por você. Mas eu tenho que voltar para a pergunta do verso 13. Eu tenho que voltar para a pergunta do verso 13. Quem pode endireitar o que ele fez torto? A má notícia, queridos, é que sim, nós vivemos nesse mundo torto, nesse mundo caído, nesse mundo onde o pecado entrou no mundo, por isso nós vivemos em sofrimento e essa é a nossa realidade, nós vamos sofrer nessa vida, essa é a realidade, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que um dia o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se tornou homem, veio habitar nesse mundo, morreu pelos nossos pecados, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, morreu a morte que nós merecíamos morrer. E então, ele começou o processo, ele venceu a morte, que é o que tem de mais errado nesse mundo. Ele venceu a morte e ele iniciou o processo de fazer novas todas as coisas. Ele está fazendo novas as nossas vidas, quando nós nos arrependemos e cremos nele, e ele vai fazer nova toda a criação. Toda a criação será renovada, toda a criação será restaurada, e tudo que era torto, Jesus um dia irá endireitar. Tudo que era torto, Jesus irá um dia endireitar. Esta é a nossa bendita esperança. Tudo o que era torto, um dia Jesus irá endireitar. E a gente pode descansar nele. A gente pode descansar nele. Ele veio para nos dar vida, como a Priscila está dizendo, vida em abundância. Vida em abundância. E abundância de vida não é necessariamente abundância de bens materiais, mas é a abundância de Jesus na sua vida. É a abundância de Jesus na sua vida. Amém?